Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso, direto da redação do GG, aqui pra gente trazer as novidades do dia acerca do mais tradicional clube do futebol do Brasil. Bom, a gente ainda vai repercutir essas questões, essas brigas, essas dissidências, né? Isso foi só um dos primeiros dias dos capítulos que dizem ser os finais dessa Liga Brasileira, né? Para mim isso ainda vai dar pano para manga, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho escutado, conversei com algumas pessoas ligadas aí a outros clubes, não vai ser tão simples assim, né, de chegarmos a um consenso. Espero que cheguemos no dia 12, não estou muito entusiasmado, acho que ainda assim existirá um bloco, principalmente composto por duas equipes que não quer perder os seus mínimos garantidos, né? E as outras equipes também não estão mais dispostas a ceder, já que não se trata mais da CBF. E também não se trata mais da Rede Globo. Se trata de uma renegociação dos direitos de transmissão, e agora tudo será diferente, então muita coisa vai ter que ser revista. A gente vai trazer também um boletim diário aqui do Botafogo, tem notícia boa, João Carli volta a treinar amanhã, Canu, Barreto evoluíram, mas o Felipe Sampaio foi detectado com uma lesão em ligamento do joelho, mas já realiza tratamento, tá certo? Essas e outras notícias vocês acompanham agora aqui no Plantão Glorioso. Somos mais de 58 mil inscritos aqui no GG, peço a você para deixar o like aqui no nosso vídeo, peço a você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito que se inscreva no canal Gigante Glorioso, porque aqui no mínimo 3 vídeos por dia, hoje já estamos indo para o quarto, né? Contando a nossa live que fizemos na parte da manhã, e esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional, a melhor e maior casa de apostas online que te paga na hora por Pix com a melhor cotação do mercado. A Bet Nacional é parceira do canal Gigante Glorioso, tá certo? Bom, gente, segue aqui o nosso Instagram, o nosso Twitter, e agora vamos falar de Botafogo porque é o que interessa. Antes de tocarmos no assunto da Libra, a Liga Brasileira, trazer aqui um boletim para vocês. João Carli, que eu já tinha dito no domingo, cuja presença no clássico contra o Flamengo é de suma importância, ainda mais agora, com a notícia de que o Felipe Sampaio tem uma lesão em ligamento do joelho, apesar de já estar realizando tratamento. Obviamente que se o Canu também teve uma lesão na semana passada, não foi utilizado contra o Juventude, eu imagino que não são as mesmas lesões, né? Mas eu imagino que o Felipe Sampaio talvez fique poupado para essa partida contra o Flamengo, né? A gente espera que o Canu já possa estar pelo menos relacionado, né? Mas a volta do João Carli, ela traz um alento importante para um jogo grande. O João Carli, eu já falei aqui, dos 4 zagueiros que o Botafogo tem aí no elenco, né, sem contar os meninos da base e tal, na minha opinião, o zagueiro com a cara do Botafogo e aquele que tem grande capacidade técnica para desequilibrar nesses jogos gigantes, né? Já não é de hoje, o currículo do Carli fala por si, tá? Então acho que a presença de João Carli nesse jogo contra o Flamengo, ele vai trazer um equilíbrio muito grande, não só para o elenco, na preparação antes do jogo, mas se ele jogar, se ele for titular, caso o Canu e o Felipe Sampaio não tenham condição de jogo, ele faça a dupla ali com o Cuesta, né? Eu acho que o João Carli tem condição de elevar o nível da nossa zaga, pela experiência, por entender que a competitividade num clássico, ela é num grau diferente, e a importância desse jogo na virada da chave. Eu falei aqui na live de manhã, né, que algumas semelhanças eu consigo ver com 1995, a chegada de um técnico vindo de Portugal, não tão conhecido do público em geral, a montagem de um time praticamente do zero, você tem uma espinha dorsal que não é exatamente uma espinha, né? Você tem ali alguns jogadores, como em 95 tínhamos o Gotardo, o Túlio, o Wagner, né? O Sérgio Manuel, o Beto. Nesse time a gente tem o Gatito, tem o Carli, tem o Chay, o Daniel Borges, o Diego Gonçalves, mas tirando esses, praticamente novo, tá? Então a gente tem uma montagem no meio do campeonato, tá? E um jogo-chave, pode ser esse jogo contra o Flamengo. Da mesma forma, em 95, a partida contra o Flamengo, que era favorito segundo a mídia, segundo a imprensa, e o Botafogo conseguiu uma grande vitória. Naquele momento, ligou a chave, podemos atingir coisas grandes. Quem sabe domingo a gente também vença o Flamengo e consiga
ter essa sensação de que coisas grandes nos esperam, claro, com os pés no chão e muito trabalho, né? Então torço muito para que o João Carli possa ser relacionado e jogar contra o Flamengo. Sou entusiasta do João Carli. Mas acredito que o Canu possa também estar relacionado para essa partida, tá certo? Os reforços do Botafogo para o time B, para o Sub-20, o Hamalainen que vem para o time principal, como é que está a situação deles? Esses jogadores ainda aguardam a regularização dos seus vistos. Mas o Dylan Taleiro, que é aquela joia trazida pelo John Textor, né, é regularizado e já pode estrear pelo Sub-20 do Botafogo. Estou curioso para saber como é que joga o Dylan Taleiro, porque vem com muito know-how aí, né? Vem muito gabaritado, cheio de carimbo, né, de visto no seu passaporte, de que joga muita bola. Vamos lá, torcer para que jogue mesmo, né? Tá empolgado, todo jogo do Botafogo tá lá, tal. E dentro de campo tomara que seja também essa estrela, diferenciado, né? Então o Dylan Taleiro a gente já vai poder ver aí em breve jogando no Sub-20, tá certo? Gente, vamos lá, falar do que interessa aqui. Como é que tá a divisão desses blocos? A gente tem de um lado Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino, tá? Do outro a gente tem os emergentes, né, que se intitulam assim, futebol forte, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, Cuiabá, Juventude, América Mineiro. E aqueles clubes que ainda estão analisando as duas propostas, analisando a que bloco pertencer, ou quem sabe até montar uma terceira margem do Rio, aí, um terceiro bloco, tá? No caso Fluminense, Botafogo, Inter, Vasco, Cruzeiro, que não pertencem à Série A, mas a Liga Brasileira diz respeito a A e B, né, as séries A e B, dia 12 a reunião com os 40 clubes, e a gente tem assim alguns posicionamentos, né, de alguns clubes, e o que mais incomoda no momento, apesar da divisão, né, do bloco de Flamengo e os clubes paulistas está favorável a 40% das cotas fixa, falei isso no vídeo de mais cedo, e os outros 30 e mais 30 com rendimento esportivo e audiência, tá? O outro grupo, que é 50 como renda fixa distribuída igualitária, 25 rendimento esportivo e 25 por audiência. Essa questão da audiência, a grana do pay-per-view é que está sendo aí o calcanhar de Aquiles desse consenso. Está sendo a pedra no meio do caminho, já que estamos aqui no aportuguesamento botafoguense, né? A pedra no meio do caminho para esse consenso. Por quê? Porque hoje o presidente do Atlético Paranaense, ele fala um monte de besteira, tal do Petralha, né? Mas tem hora que ele mete a metralha mesmo, verbal, e fala o que pensa, e muitas vezes precisamos de um personagem desse para fazer guerra com aqueles que querem sempre se dar bem. Principalmente o Flamengo, né? Ao lado de alguns representantes do futebol paulista, em especial o Corinthians. Não tem nada a ver com a torcida do Flamengo nem com a torcida do Corinthians, é um comportamento do clube, dos representantes do clube, tá? A boca miúda, Flamengo e Corinthians querem manter um mínimo garantido por serem as maiores audiências do país. Esse pensamento é o pensamento do coronelismo, é o pensamento do feudalismo, é atrasado. É pensamento do futebol de feudo. Eles são a maior audiência para que público? Se a gente está pensando numa Liga Brasileira para um público internacional, quem garante que o Flamengo é atrativo na Europa? Quem garante isso? Não é nem a equipe mais conhecida do Brasil na Europa. Aliás, não tem relevância nenhuma internacional. Então quem é que garante, aliás, eu lembro sempre do Baran pagando mico, né, num jogo de eliminatórias, e o cara falando que um dos clubes mais conhecidos do Brasil era o Botafogo, Botafogo, o cara teve que dar aula para ele. Era um francês, na verdade. Né? Teve que dar aula para ele de que o Botafogo era internacional, uma marca mundial. O Luiz Castro vive dando aulas aí para todo mundo que tenta desprezar o Botafogo. Se a gente está falando de audiência, a gente tem que rever qual vai ser a audiência dessa Liga Brasileira. Não vai ser uma audiência no país, é uma audiência no mundo inteiro. Eu quero exportar o meu produto, eu quero garantias, eu quero parcerias. Essas empresas aí de Flávio Sveiter,
Que garantias elas me dão de que a Liga Brasileira vai ser uma liga comercializada no mundo? Eu preciso dessas garantias, porque senão eu não vou fechar com esse grupo. Um grupo que não vai vender o meu produto. Então a audiência, ela não vai ser pautada por pay-per-view, por Premiere, que as pessoas vão lá no Premiere, você tem pacote, Globoplay, sei lá, essas paradas aí, você clica ali, qual é o seu time? Tal. A gente já sabe que as maiores torcidas do país são Flamengo e Corinthians. Aí por isso, porque a pessoa clica no Premiere aqui, o time dela, pronto, essas equipes vão ganhar 70 vezes mais do que Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo. Isso não faz o menor sentido. Tanto que o Petralha falou assim, então monta uma liga. Que tal vocês dois, Flamengo e Corinthians, montarem a liga Flacor? Ó, que legal. Campeonato Flacor, só os dois jogando o ano inteiro. Sub-20, Sub-13, feminino, Master, Remo, ó, que bacana. Fica os dois lá isolados, pô, maneiro. Tem as duas maiores torcidas, nem as torcidas vão ver esses jogos. Vão querer, obviamente, ver o campeonato. Com os outros. Tá? Então não tem mais esse pensamento de coronelismo, de CBF, de Ferge, de que nós somos as maiores torcidas, todos querem saber do nosso produto. Tá muito enganado. Tá muito enganado. Porque não é assim que funciona. E a SAF, a mentalidade do clube empresa, ela vem para alterar essa ideia de que por ter maior torcida você tem maior retorno financeiro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos ver agora com a Liga, vamos ver com a distribuição igualitária de 50% das cotas, e aí o resultado esportivo e a audiência, como é que vai ser? Se realmente vocês terão, Flamengo, Corinthians, a maior audiência. Porque agora não vai ter a proteção da CBF. Agora não tem o papai ali protegendo, a mamãe Globo ajudando. Não, agora é uma liga independente, com seus organizadores e com um contrato. Né? O Atlético Mineiro até se posicionou de uma maneira interessante. Por quê? Por que o Atlético Mineiro não assinou? Por que o Botafogo não assinou? Por que o Atlético Paranaense não assinou? Primeiro porque 6 clubes elaboraram um documento, né, e dizendo aqui, ó, tá tudo pronto, é só assinar. Então o Atlético Paranaense, o Petralha, vai falar sobre isso. Ele foi surpreendido com a pauta de reunião, porque a intenção seria a conversa para ajustar. O que acontece? O estatuto veio pronto com assinatura de 6 clubes, e aí quem quisesse assinar fica à vontade. Então, não é assim que funciona. Ninguém nem leu o estatuto, ninguém nem estudou o estatuto. Tem que ouvir o conselho, tem que ouvir, se for SAF, quem é o dono, quem é o majoritário, quem é o conselho da SAF. Não é assim que funciona. Então ninguém vai a reboque dos 6 que elaboraram esse documento, só porque, não, tem mais outros. Tem mais 14. Então se esses 14 forem contrários, não tem liga. Não tem dessa forma. Né? Então o Flamengo e Corinthians que querem um mínimo garantido, ou seja, querem manter a desigualdade, né? Isso não pode acontecer. O Atlético Mineiro, que também está com voz ativa, disse também, não assinou, porque recebeu o estatuto no final de semana passado, e aí tem um anexo com um assunto mais importante, que é sobre a receita da Liga, e, enfim, não dá para se decidir isso do dia para a noite. Tá? Então agora nós temos aí até o dia 12, para analisar com calma, tanto que o Jorge Braga eu botei no vídeo de mais cedo. O Botafogo vai fazer uma análise racional, não é a que bloco eu vou pertencer, nada disso. É qual é a alternativa e quais são as sugestões a serem feitas nisso aqui que podem favorecer uma distribuição igualitária das cotas, porque também não dá para cada um pensar só em si, senão não tem liga, cara. Senão não tem liga. É preciso partir do princípio de igualdade, como é a Premier League. Por que existe a disparidade técnica? Aí por conta de resultados esportivos, investimento, aí torcida, claro, né? Enfim. Então é cada um por si, mas parto do princípio de que 50% das cotas são distribuídas igualitariamente. Os outros 50%, aí a gente divide em questões esportivas e audiência. Se o Botafogo monta um time, um elenco bom, competitivo, tem audiência. Eu digo para vocês, eu vejo quando o Atlético Mineiro está jogando, quando o Palmeiras está jogando, eu prefiro ver um jogo do Palmeiras do que assistir a uma partida entre Red Bull Bragantino, apesar de ser o líder, né, do campeonato. Red Bull Bragantino e Cuiabá, porque não tem apelo. Não tem apelo. Tá? Eu prefiro ver um clássico Palmeiras e São Paulo, né, do que assistir a um Flamengo e Atlético Paranaense. Então, assim, obviamente, a audiência é direcionada para as equipes que têm um apelo técnico qualitativo maior. Né? E nisso eu tenho certeza
todo mundo agora só fala do Botafogo. O Botafogo lota agora todo jogo, é a nova realidade, é o John Textor, é símbolo do Botafogo, é propaganda do Botafogo passando na Premier League e tal. Tudo isso chama a atenção, tá? Então, vamos atentar para essa realidade. O torcedor tem que ficar em cima, os dirigentes têm que ficar em cima para não permitir que nos façam de bobos, tá? Então é isso, gente. Qualquer novidade sobre o assunto a gente vai trazer aqui abertamente no canal Gigante Glorioso, tá certo? Um abraço, saudações alvinegras, fui!